Então, queria dar as boas-vindas aí, né, para o nosso debate de hoje, que acontece nesse contexto da mostra, né, do Centro Cultural Banco do Brasil, intitulada de Cinema de Resistência, um olhar sobre o Brasil invisível, sobre a obra da Lúcia Murat, que é essa premiada cineasta brasileira, que é a diretora latino-americana com maior número de longas-metragens, né, na carreira, né, que tem uma carreira aí de 41 anos. E a gente está aqui hoje para comentar um pouco, né, os trabalhos que ela fez com povos originários, né? E a mostra está dividida em 4 módulos, né? O primeiro é Ditadura e Memória, o segundo de povos originários, depois a gente tem o módulo de questões femininas e, por último, de desigualdades. Então, hoje a gente vai debater alguns filmes e episódios que a Lúcia fez com os povos originários. 2 longas-metragens, né, que é o Brava Gente Brasileira, de 2000, A Nação que Não Esperou por Deus, de 2015, e também os episódios da série Vestígios do Brasil, que é uma série formada por 12 capítulos, que foi produzida em 2018. Né? Hoje, infelizmente, a Lúcia não vai estar presente com a gente, mas ela gravou um vídeo sobre os bastidores, né, dos filmes e da série, e daí o Rafael vai passar daqui a pouquinho para a gente. A antropóloga Beth Mindlin, né, que também é uma amiga também de longa data aí da Lúcia, também não vai estar presente com a gente hoje, né, mas ela enviou um belo texto, que daí o Rafael também vai dar uma lida para a gente. Então hoje a gente vai ter a companhia mais que especial da liderança indígena Dilmar Puri, da aldeia Maracanã. O Dilmar era formado em filosofia pela UERJ, né? E com ênfase em estética e história da arte. Ele é mestrando em relações étnico-raciais pelo Cefet, também do Rio de Janeiro. É membro da Universidade Pluriétnica Indígena, aldeia Maracanã, e integrante do povo Puri. Ele atuou como pesquisador da CAPES, investigando experiências, né, nacionais, internacionais em universidades indígenas, que é um tema que a gente espera também abordar aqui hoje, super interessante. E tem experiência como curador de exposição, né, de arte indígena, na escrita e edição de obras literárias do universo indígena. E, além disso, o Dilmar também é diretor, né, ele dirigiu dois curtas-metragens, né, Resistência Maracanã 1 e 2. Né? Meu nome é André Lopes, eu trabalho há 17 anos com povos indígenas, trabalho mais com os povos Manoque e Minqui, de Mato Grosso, do noroeste de Mato Grosso. Em 2008 eu fui morar com eles, fui ser iniciado com eles, ganhei nome, que é Tupxi, ganhei uma família lá, e desde então, todos os anos, eu volto às aldeias também, onde a gente faz trabalhos de cinema indígena. A gente tem um coletivo de cinema indígena em Brasnorte, município de Brasnorte. E aí tive a oportunidade também de trabalhar com formação com outros povos indígenas também, nessa parte audiovisual, de cinema, aí pelo Brasil afora, Pará, Amapá, São Paulo, Mato Grosso do Sul também. Sim, já tive a oportunidade de circular bastante pelas aldeias. Sim, cheguei aí também. Legal. Então, vamos para os trailers? Obrigado, gente. 1778. Portugal e Espanha disputam as terras do Novo Mundo. Em meio a promessas de paz, ele chegou acreditando que ia encontrar o paraíso. Filho da puta! Ele ia aprender que tudo era diferente. Brava Gente Brasileira. Com o ator português Diogo Infante, Luciana Higueira, Floriano Peixoto, Leonardo Vilar, participação especial Busa Ferraz e Sérgio Mamberti. Apresentando Adeilson Silva e a comunidade Cadivel. Brava Gente Brasileira. Um filme de Lúcia Murat. Meu primeiro contato com os Cadiwells foi em 1997. Eu queria fazer um filme de ficção passado no século XVIII, em que eles, os índios cavaleiros, tinham uma participação heróica.
E por que essa tinta preta? Depois seu adversário não te conhecer. Quando nós chegamos na casa, o cara atirou pra cima. Pediram pra parar, mas não paremos. Agora, cada fazenda faz um acordo com a família que vai pra lá. A questão de pagar um salário para cada família que vai permanecer lá, né? Isso, para nós, eu acho que vai ficar descartado. Eu penso assim, né, de nós criar uma lavoura, trabalhar tudo junto e gerar renda, né? Apesar dos protestos e recusas às nossas ofertas de aldeamento, não vejo em tão longa distância a reeducação desses índios. Com a chegada da energia, essas coisas, né? A questão da bebida, né? A questão da droga, né? Que isso não existia na aldeia, então hoje não tem como a gente dizer que não existe, porque isso existe, né? Aí quando Deus criou Paraguai, brasileiro, japonês, alemão, aí criou Aicurus, Terena, Chavante. Deus falou, amanhã eu venho aqui com vocês, vou distribuir ferramenta para vocês. Aí os Terenos esperou, os outros índios esperou, vocês que são brancos esperaram Deus chegar. E o Cadivel não. Um período muito cruel, né? Sangrento. Muita gente foi assassinada, né? Foi morta. E não foi diferente com os povos indígenas, né? O Serviço de Proteção aos Índios, né, que era o SPI na época, arrendava as nossas terras com a gente ali dentro nas aldeias. Os brancos moravam dentro. Era bastante branco que morava aqui, maioria. Escravo dos brancos. Quando ele jogou a corda para serrar no meu pescoço, aí eu bati com as duas mãos, tirei a corda. Ele mandou o tio me pegar para descer o cacete. Eu me lembro muito bem isso. Eles falavam de amansar o índio, né? Os indígenas não eram bichos, né? Eles tinham cultura, tinham língua, tinham crença. O que eles planejaram? Então, o único jeito de ganhar, expulsar os índios canela daqui da região é brigar, massacrar. E eu estava lá. Aí nós respondia para ele, pode atirar, pode atirar. Bom, a minha relação com o mundo indígena é mais ou menos recente, né? Eu fui criada nos anos 50 em meio aos piores estereótipos possíveis. De um lado, o chamado romantismo de José de Alencar, e de outro, uma história oficial que tratava a colonização portuguesa como uma colonização menos violenta que as outras, e que também falava sobre a falácia da miscigenação como algo romântico. Eu acho que na medida em que eu fui crescendo, que na medida em que eu fui trabalhando e estudando mais, eu encontrei professores de história que conseguiram romper com esses estereótipos e tratar realmente a colonização brasileira como uma colonização violenta, e isso, para mim, foi muito importante, mas, de qualquer maneira, eu continuava muito distante do mundo indígena, né? Então, o meu contato só vai se dar com o mundo indígena durante a minha experiência cinematográfica, né? Quando eu estava voltando de Berlim, que eu tinha estado lá com o filme Doces Poderes, um produtor me perguntou se eu tinha algum outro projeto. E
2 semanas antes, eu tinha recebido de um amigo um relatório militar que me surpreendeu tremendamente. Nesse relatório militar contava a história do Forte Coimbra. E a história do Forte Coimbra me atraiu porque era justamente o rompimento com esses estereótipos, né? Ele mostrava os indígenas, guerreiros, se defendendo, atacando, com vitórias, e principalmente mostrava as mulheres indígenas como parte dessa luta, né? Então, a partir daí eu falei, não, esse projeto tem que ser filmado, né? E esse projeto teve 2 grandes conceitos diferentes, né? O primeiro foi que eu pensei desde o início que só valeria a pena fazer esse filme se eu pudesse trabalhar com os próprios indígenas fazendo o papel deles, né? Como esse fato se passava no século XVIII, no final do século XVIII, em 1778, com os indígenas guaicurus, mas existiam os descendentes deles, que são os Caduéus. Então, imediatamente, eu fui à reserva Caduéu pela primeira vez, e durante 2 anos eu fiquei tendo contato com eles. Quer dizer, a partir desse contato, algumas definições foram feitas, né? A primeira que era fundamental eu trabalhar com os antigos, porque eles tinham a memória da cultura, né? Então, durante esses 2 anos, a gente foi pouco a pouco, com uma câmerazinha pequena, uma Hayate, filmando esses antigos com tradutor, eles não falavam português. E com isso a gente tinha registrado, quer dizer, como era a época, como era a cultura, como era o cenário, quer dizer, como era o figurino, tudo isso foi construído, o cenário, o figurino do filme, tudo isso foi construído a partir dessas entrevistas, né? Além disso, eu trabalhei, obviamente, com a bibliografia branca, através da Biblioteca Nacional e também em Coimbra, em suma, com tudo que existia da bibliografia branca sobre a época. E justamente, quer dizer, a gente trabalhou o roteiro do filme a partir dessas 2 pesquisas, né? Também dessa experiência de 2 anos, eu concluí que eu não devia filmar na aldeia, né? Porque um filme de ficção é um circo, né? Para quem conhece filme de ficção, é muita gente, é muito equipamento, e isso seria extremamente agressivo, né? Então a decisão foi que a gente não iria filmar na aldeia, né? Ao mesmo tempo, quer dizer, eles tinham muito contato com uma cidadezinha próxima, Bodoquena, onde a gente fez todos os workshops, onde a gente fez toda a estrutura, digamos assim, do filme. E filmamos também no Forte Coimbra, é claro, né? Eu acho que essa experiência desse filme foi uma experiência fundamental na minha vida, né? Eu acho que, como diz Lévi-Strauss, é um privilégio você ter acesso a outra cultura. Eu tive esse privilégio. Eu acho que de todos os filmes que eu fiz, foi o filme que mais me marcou, o filme que mais me fez pensar na vida, pensar na relação humana, entendeu? E eu acho que a partir daí também, eu acho que eu guardei uma imensa admiração pela cultura indígena, né? E eu muito orgulho de fazer parte desse país que tem essa tradição, que tem essa cultura no seu fundo, né? Quer dizer, a partir daí também, o Nação, que não inspirou por Deus, que foi o documentário que eu fiz 15 anos depois, eu nunca deixei de ter contato com eles, de vez em quando eu ia na reserva e tudo, e comecei a ver que estava tendo muitas mudanças, né? Principalmente a entrada da luz. Com a entrada da luz veio televisão, novelas e todo um mundo que eles não tinham até aquele momento acesso, né? E isso mudou tudo. Eu acho que eu pensei em fazer um documentário, e a princípio era um documentário muito feito por uma estrangeira, muito nostálgico, né? Daquela cultura que eu tinha conhecido e que eu achava que estava se perdendo com essas mudanças tecnológicas, né? E o que foi incrível foi que no momento que a gente entrou para fazer o documentário, o Ademir, que era o cacique na época e que depois foi assassinado, a quem a gente dedica o documentário, inclusive, e que tinha trabalhado com a gente, era um dos jovens cavaleiros na época do Brava Gente Brasileira. Eles estavam numa luta muito grande pelas terras que, de novo, estavam sendo sequestradas pelos fazendeiros da região, né? E uma coisa puxa a outra, né? No final do documentário, foi justamente quando a gente estava acabando de fazer o documentário, foi quando saiu o relatório Figueiredo. O relatório Figueiredo era um relatório que foi feito em 1967 sobre violações de direitos indígenas e que tinha simplesmente desaparecido durante a ditadura, né? No momento da Comissão da Verdade, foi em 2013, eu acho, um dos pesquisadores da Comissão da Verdade encontrou o relatório que estava perdido, eram 7.000 páginas que estavam perdidas em meio a muitos outros papéis. Nesse relatório falava do esbulho das terras dos Caduéus. E a gente terminou o documentário falando nisso. Com isso, quer dizer, também puxou para eu fazer meu último projeto do mundo indígena, que foi a série Vestígios do Brasil. Eu chamei alguns antropólogos, quer dizer, coordenada pela Virna Plastino, que pesquisou, e a gente definiu
11 etnias que tinham sofrido violações tremendas, né? E a gente resolveu fazer uma série com 12 episódios, onde essas violações seriam mostradas e a gente iria nas reservas para saber o que tinha acontecido, qual era a memória que se tinha e o que tinha acontecido com aquela etnia, né? E foi uma experiência muito incrível, porque não somente a denúncia é muito forte, é terrível você ver que o genocídio continuou, né? Durante toda a ditadura, durante todo o século XX, na verdade continua até hoje, né? Mas também que você tem uma nova geração que está recuperando a cultura, que está recuperando o idioma. Então também, quer dizer, apesar de ser uma série que mostra muita violação, mostra também o quanto que essa nova geração está brigando, está lutando pela conquista da sua cultura, né? E finalmente o último episódio, acho que é um episódio muito bonito, que é o Terra Livre, que fala sobre todas essas organizações indígenas se manifestando em Brasília. Foi exatamente a última grande manifestação, porque no ano seguinte o Bolsonaro ganhou e com isso ele tentou reprimir todas essas manifestações. Mas, quer dizer, é uma manifestação muito bonita em todas as organizações indígenas se juntam exigindo a devolução de suas terras e o respeito à sua cultura. Oi, pessoal. Eu vou ler aqui o texto que a Beth Mindlin mandou, então. Sinto não estar no debate em torno de filmes de Lúcia Murat que admiro tanto. Nossa amizade data de 2001, quando a seu convite vi Brava Gente Brasileira e participei do debate sobre o filme. Desde então acompanho sua criação, é uma cineasta gigante. É uma felicidade voltar a este longa, sem dúvida um dos melhores filmes brasileiros, com língua e atores indígenas do povo Cadiuel. Lúcia optou por não traduzir as falas e assim nos sentimos como se pela primeira vez chegássemos a indígenas monolíngues e seu universo. Baseado em fatos históricos, século XVIII, talvez seja o primeiro a trazer às telas uma vitória de mulheres guerreiras e tratar de temas complexos, controvertidos, fazendo admirar e por vezes condenar costumes alheios. Escrevi maravilhada sobre nosso debate de 2001, a cena do banho de rio das mulheres, idílica, beleza sem par, seguida pelo horror do massacre, contraste entre a vida cósmica indígena e o holocausto pelos invasores é magistral. Anuncia os episódios indígenas de vestígios do Brasil. Foi grande meu espanto, como uma mulher poderia retratar tamanha violência se a maioria de nós mulheres carrega dentro de si toneladas de amor e sensibilidade extremas. Só soube em seguida o que ela passou na ditadura e retratou em seus filmes. Guerreira resistente como suas personagens, heróica, artista original com domínio de seu ofício. Nunca é demais rever o filme. Em 2015, ela atualizou a situação Cadiuel, acentuando ameaças diferentes, bem como a forma de luta no instigante longa A Nação que Não Esperou por Deus. Confesso que sofri muito ao ver 5 dos episódios indígenas Vestígios, e me animei com o 6º, sobre movimentos indígenas, conquista indígenas das décadas que vivenciei. Esses 5 episódios, dentre os nossos, no mínimo, 305 povos, são um quadro assustador de crueldade inacreditável. Vários se passam em Rondônia. A maestria em imagens é uma lição. Traz à baila a Comissão da Verdade, um dos maiores feitos do governo Dilma, e usa o relatório Figueiredo, de Jader Figueiredo, de 1967, do qual ouvíamos falar em 1978, ao qual a ditadura deu sumiço. Desaparecido, foi descoberto no Museu do Índio em 2013 por Marcelo Zelic, infelizmente já falecido. Esses filmes combinam demais com o livro de Rubens Valente, Os Fuzis e as Flechas, impressionante descrição das atrocidades contra indígenas no período de 1964 a 1985. Difícil acreditar que existam seres ditos humanos capazes de tamanha mortandade gratuita contra seus semelhantes, e eliminando formas de viver invejáveis. Traços como escravização, tortura, morte, estupro, mutilações, crianças assassinadas, indígenas queimados, prisões, castigos,
prostituição, comércio de pessoas como animais, mesmo décadas depois da abolição, são aqui comuns nesses 5 diferentes povos e línguas. Nós, militantes da antropologia ativista, sabíamos de uma boa parte do que os episódios revelam. Dos aqui exibidos, Carmen Junqueira viveu tempos com os Cinta Larga, o massacre do Paralelo 11 em Serra Morena e Aripuanã, centro do belo filme de Zelito Viana, Avaeté, foi divulgado por Carmen Junqueira. Ela viu ou soube de muitas outras mortes. Os Waris são o povo dos livros de Aparecida Vilaça, horripilante As Memórias das Chacinas de Paletó e outros. Mauro Leonel foi pioneiro no relato sobre o massacre Oroim em seu livro Etnodisseia Urueu Auauá, no qual morticínios são abundantes. Desde 1978, Carmen Junqueira e eu nos dedicamos aos povos de Rondônia e Mato Grosso, começando com Suruí, Paité e Cinta Larga. A partir de 1982, formamos uma equipe de antropólogos para averiguar, junto com vozes de cerca de 60 etnias, as nefastas consequências do programa Polo Noroeste, como a pavimentação da rodovia 364 Cuiabá-Porto Velho, mais tarde estendida ao Acre. Terras, sobrevivência e sociedade indígenas corriam risco de extinção. Virgínia Valadão foi a primeira a denunciar em 1985 o massacre de Corumbiara. Vicente Carelli conseguiu anos depois finalizar o excelente filme. Um dos muitos casos a nos assombrar. Com o movimento indígena, aliados do exterior e esse trabalho coletivo de profissionais, houve muitas conquistas, como a demarcação Urueu de 1.800.000 hectares, a do Zoró, dos Icolém e numerosas outras, e pesquisa provando existirem cerca de 100 povos de indígenas refugiados, denominados isolados como os Piripicura, além de indígenas urbanos. Havia os relatos, além dos nossos, da luta nacional, da qual participávamos, a sociedade tomando ciência do que ocorrera com os Krenak, Waimiri, Atruari, Guarani Kaiowá, centenas em vastas regiões. A série dos povos indígenas em Vestígios do Brasil conta-nos mais do que nossos corpos e sentimentos aguentam compartilhar. Fundamental ter essa documentação criteriosa de fatos em imagens e roteiro pungentes. Apesar das vitórias indígenas, do crescimento das organizações indígenas, lideranças fortes, afirmação corajosa, a situação atual corre grande perigo de retrocesso. Assassinato de líderes e indigenistas como o de Bruno Pereira, Dom Phillips, Apoena Meirelles e tantos outros mostram que a tradição diabólica evidente nos episódios não desapareceu. Mas que bem-vinda a série, a memória filmada, documentada do que infelizmente marca uma violência da história brasileira impossível de extinguir, agora sob formas novas de concentração de poder e de renda. Viva o cinema, uma arma potente e esperança. Eu pensei em duas questões assim para a gente pensar a partir também dos filmes, né? Eu me lembrei muito assim quando estava assistindo. Tem um antropólogo que é, enfim, norte-americano, mas ele escreveu assim sobre aquele final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, e ele tem um texto que se chama Sobre o Pessimismo Sentimental, porque a cultura não é um objeto em vias de extinção. Então ele falava justamente de um sentimento que as pessoas não indígenas tinham ao observar as culturas indígenas em transformação. Fala, putz, não, mas essas culturas estão acabando, esses povos estão acabando, isso vai, enfim, eles estão perdendo, tal. Então, assim, um discurso muito nesses termos que ele usa, num pessimismo sentimental. E aí, o Marshall Salles, ele tem uma formulação que eu acho muito interessante, que é o seguinte, ele fala assim, não, tudo bem, é importante, a gente, né, tem que denunciar toda a violência colonial contra esses povos, toda a opressão que eles vêm sofrendo, todo o genocídio, o etnocídio, né, que eles vêm passando, né, pelos últimos séculos de colonialismo, e isso é importante ser denunciado. Mas, ao mesmo tempo, se a gente deixa de testemunhar
a força que esses povos têm, a criatividade que eles têm, a força de resistir, a força de resiliência, de lutar e de se perpetuar na história, se a gente fizer isso, se a gente renunciar a essa tarefa de testemunhar também isso, a gente mais uma vez está anulando o papel desses sujeitos como, né, sujeitos históricos que determinam também a sua própria trajetória, tal, enquanto povos. Então acho que essa é uma questão assim importante para a gente ter em mente, né? E eu acho que os filmes da Lúcia trabalham também nessa dualidade, não só denunciam, né, essa violência, mas ao mesmo tempo eles testemunham a força que esses povos têm para contornar ou digerir toda essa transformação também que chega, né, de fora. Só para lembrar aí, lá no século XX, o Darcy Ribeiro, lá nos anos 70, né, o Brasil tinha cerca de 200 mil pessoas indígenas, né, no Brasil. E levando em conta que antes da colonização o número deveria ser de 5 a 10 milhões, e esse número vinha caindo, né, até 1970, 200 mil. Então, quer dizer, naquela época se pensava, não, os indígenas vão virar camponeses, ou vão virar, vão se miscigenar, né, ao Brasil e vão deixar de ser indígenas e tal. Era a perspectiva que se tinha, né? Só que de lá para cá, isso é um fenômeno que é super bonito, assim, porque não aconteceu só no Brasil. Se a gente for para a Austrália, se a gente for para Nova Zelândia, se a gente for para o Canadá, para os Estados Unidos, para Taiwan, para o Japão, que inclusive tem povos indígenas, quer dizer, em todos os lugares do planeta, você tem uma força de revitalizar, de retomar, né, essas culturas. Exatamente. Então, ninguém desapareceu. A gente está aqui, estamos crescendo, estamos muito mais forte. Então, eu acho, né, que assim, nesse sentido é bem importante a gente ter essas duas perspectivas também sempre em mente, porque a gente acaba sendo criado com uma noção de cultura como se fosse um museu de cera. Então se não é mais daquele jeito, então já acabou. E é interessante, né, porque uma vez até um amigo meu na aldeia, o Cunicão, que é uma liderança Lamanoque, ele falou assim, mas os brancos chegam aqui e falam que a gente perdeu a cultura porque a gente não se pinta mais diariamente, ou não usa a tanga, ou não vive nas nossas casas de palha. Mas então eles também perderam tudo, porque eles também já não estão mais andando de caravela, não estão mais andando de cavalo, mas perdeu tudo também. Então o que aconteceu? Então quer dizer, né, farinha, já, né? Viraram índios. Exato, né? Estão fazendo o que também eles aprenderam com os povos, né? Então, quer dizer, essa noção de cultura é muito legal também a gente repensar ela, né? Não a cultura como um substantivo paralisado no tempo, né? Mas pensar a diferença, né, também como verbo, né, como algo muito mais fluido, né, no exercício de perpetuar essa diferença também, né, de se diferenciar, né. E aí eu queria levantar assim, só uma segunda questão que eu acho bacana também para a gente pensar nos filmes da Lúcia, e eu acho que isso está na obra dela em vários filmes, não só nos filmes com povos originários, assim, mas é a questão do encontro entre as diferenças que não produz uma síntese, que não produz uma mestiçagem, que geralmente aí no caso do nosso mito, né, da narrativa nacional brasileira, que é o mito das 3 raças, e daí no final ele é orquestrado pelo vértice mais poderoso, que são os brancos, que acaba, enfim, formando um Brasil que acaba meio que apagando essas diferenças, né? E eu acho que é muito importante a gente pensar o encontro também como perpetuação da diferença, né? A diferença também como um caráter irredutível. A diferença é que não vai acabar por causa do encontro. Ela, ao contrário, às vezes a diferença vai até se fortalecer, vai se potencializar quando ela é submetida a essas situações de encontro, né? E aí, só para, assim, tem alguns momentos, né, nos filmes também que eu me lembro, assim, dessa coisa, como as diferenças podem resistir e persistir, né? No Massacre do Forte Coimbra, né, que a gente vê que eu acho, assim, genial mesmo, é uma história inédita contada no cinema, né, brasileiro, assim, de uma vitória indígena, né, no Brasil colonial ali, no ano de 1781.
Depois você tem aquela história de amor entre o português Diogo e a Guaicuru Anot, né? E que daí é uma espécie de uma anti-Iracema, né? Se a Iracema do... Posso me dar uma parte? Claro. Que eu tava assistindo esse filme, eu tava achando, caralho, esse filme vai ser uma merda. Que tava tudo... E isso brilha a estrela da Lúcia. Tava tudo, não vou contar o final, claro, não vou dar o spoiler, mas tava tudo caminhando para ser uma história de Iracema. Exato. Mas depois tem a reviravolta. Aí eu falei, valeu tudo. Perfeito. É uma anti-Iracema, né? Tipo assim, o Diogo, que seria lá o Martim, né? Na história do José de Alencar, que é colonizador e tal, que vem, e daí meio que seduz ali e tal. Homem branco. E Iracema é o anagrama de América, né? Que é assim, para pensar como a Iracema também é a América, né? A história da América, que é a mulher indígena estuprada e submissa ao colonizador europeu, né? Na história do José de Alencar, né? E daí a gente vê totalmente o contrário, né? Na história que a Lúcia conta, né? Exato. Sim. Que assim, é genial também, porque, né, retoma também ali... enfim, costumes que os Cadiuel, que os Guaicuru tinham, né? E até um tema, assim, que pode soar muito polêmico, né, aos olhos não indígenas, mas, assim, enfim, temas que giram em torno... Não vai dar spoiler também. Tudo bem, não vou dar spoiler. Boa. Deixa o pessoal assistir. Deixa assistir. Mas tem isso mesmo. Né? No final, foi o ponto de virada, né? Do filme. E aí... eu também me lembro muito do caso emblemático daquele menino branco, o Januiá, né, no filme do Brava Gente, que ele se nega, né, à catequização colonial e tal. E a gente também não vai dar spoiler, mas ele reaparece 15 anos depois no filme que a nação que no documentário, a nação que não esperou por Deus, né? E aí é muito assim, interessante que o nome dele é Adeilson Silva, né? Que é esse rapaz que aparece primeiro como esse menino branco que foi sequestrado, né? Que inclusive era um costume, eu já vi isso em muitos povos, né? Nas guerras eles não matavam as crianças, né? Eles não, criança, vamos pegar para criar, é nosso. Então tinha essa coisa de pegar as crianças e de poupar a vida das crianças e criá-las, né, dentro das aldeias, né, o que criava também muitas vezes criavam linhagens, né, assim, né, aquilo ali não é de ambos os lados. Tanto do lado dos brancos quanto do lado dos indígenas. Sim. E aí, poxa, a história, né, desse Adeilson Silva, eu fui ver também que ele é neto do João Príncipe. Ele foi um grande chefe, esse João Príncipe foi um grande chefe Cadiuel, que faleceu em 86, e o Darcy Ribeiro fez pesquisa com o avô dele. E ele mora na cidade, né? No documentário a gente vê o Adeilson morando na cidade, e ele fala sobre essas novas necessidades dos Cadiuel no mundo moderno, né? Que é também assim, acessar novas ferramentas, novas armas também para se municiar e estar preparado, né, para viver nesse mundo. E aí... eu acho que os estudos ali aparecem como um tema central, né? E aí eu queria muito assim te passar a bola também para você falar assim, um pouco pensando nessa. O indígena que fez faculdade. Pensando um pouco. Tá me passando problema. Tudo bem, vamos lá. Mas pensando como a caneta, o computador, a câmera também são novas flechas, né? Então, primeiro eu acho importante eu me apresentar, sou Dilmar Puri, do povo Puri, né? Também sou Guarani por pai de mãe, como eu falei também no primeiro debate. Guarani não precisa dizer qual é o local, né? Guarani é um povo conhecido, né? Saíram lá do Amazonas, Tupi-Guarani. Tupi saiu pelo litoral, chegou no Rio de Janeiro, Guarani saiu pelo interior, chegou no Rio de Janeiro também. Que é o Guajupiá, que o Rio de Janeiro é o paraíso dos povos indígenas. Tanto Tupi quanto Guarani, né? Enfim, e aí Guerra dos Tamoios. Então Guarani não precisa dizer, que todo mundo conhece, Tupi-Guarani. Que é o povo, vamos dizer, são os povos, né? Claro, porque Guarani não é um povo, Guarani é uma nação. Tupi também não é um povo, Tupi também é uma nação de vários povos,
mas são meios que já eram, né? Há 500 anos atrás, meio que dominantes, né, no Brasil. Então, quer dizer, o Puri é foda, cara. O Puri é o povo daqui, desse lugar aqui, ó. O Puri é o dono dessa porra toda aqui. São Paulo, Rio de Janeiro. Por quê? Fala do índio. Ah, uma palestra sobre índio, sobre indígena. Ah, outra coisa que eu não falei lá, mas eu tenho que falar aqui. Eu posso falar índio, vocês não podem. A maioria de vocês não pode. Por que eu posso falar índio e vocês não podem? Porque eu sou. Vocês não são. Então, quer dizer, nós somos o povo daqui, né? Povo Puri, São Paulo, centro-norte de São Paulo, Guaianazes. Guaianazes faz... Porque o Puri também, assim como o Guarani e os Tupis, são uma nação. Então, os Guaianazes, eles fazem parte do contexto Puri, da nação. Eu não posso falar assim, mas não é uma coisa que o Puri é mais do que os Guaianazes. Entendeu? Então, é complicado falar nesses termos, entendeu? Então, não vou falar que eles fazem parte da nação Puri, porque vai dar a impressão que os Puri que mandam nos Guaianazes, ou pode dar essa pela nossa cabeça de colonizador, de branco, né? Mas os Guaianazes fazem parte com a gente. Os Guarulhos fazem parte do povo Puri. Paraíba do Sul, que abastece Rio de Janeiro, São Paulo de água. É o nosso rio sagrado. Então, quer dizer, nós somos o povo daqui. Porque às vezes a gente fala assim, o índio lá do Amazonas. Vamos fazer um filme sobre a fome na África, sobre a seca do Nordeste. Mas a gente não vê o que está aqui do nosso lado. O índio que daqui. E aqui? Quem é? Quem era? Quem é o dono daqui? Onde está o quartel-general da burguesia? A Igreja Católica colocou a padroeira do Brasil na nascente do nosso rio, que é o Paraíba do Sul. Todo mundo bebe água Puri. Nosso rio sagrado, que nasce aqui em São Paulo e tem a foz lá em Campo dos Goitacazes. Daí eu vou chegar nos Goitacazes. Que, sim, claro, igual os Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Yandeva, Guarani Mibiá, né? É uma nação, tem várias facções. O meu povo também é uma nação, como eu já falei, então tem várias facções. Eu sou da facção Puri Goitacá, né? Campo dos Goitacás, você já deve ter ouvido falar desse município, né? E os Goitacazes, eu tô fazendo a mesma fala que eu fiz no Rio de Janeiro, na presença da Lúcia e de outros debatedores. Os Goitacazes são o povo mais guerreiro, um dos povos mais, não vou dizer que é o tal, né? Um dos povos mais guerreiros do mundo. Os Goitacazes, eles travaram guerra com os brancos daqui de Piratininga, São Paulo, até Vitória, no Espírito Santo. Naquela época, não tinha cavalo, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha buzzer, não tinha nada. Eles sustentaram essa guerra. Vê, 1.000 quilômetros, né, ou mais. Tanto é que o nome de Vitória é Vitória, os portugueses botaram o nome de Vitória, porque eles acharam que ali eles tinham derrotado os Goitacazes. Enfim, né? Mas não, porque o povo Goitacá se dispersou, né, para o interior, que nós éramos, né? O povo do litoral, o povo do Sambaqui, aqui dessa região. E aí depois dessa guerra toda, né, desse massacre todo, eles se refugiaram no interior e aí se misturaram com outros povos, no interior de Minas, enfim, do Espírito Santo, do Rio, de São Paulo. E aí formou-se o povo Puri, nessa mistura entre Goitacás e outros povos do interior. Os Panará. Os Panará são ditos como esse povo do Raoni, esqueci o nome. Me ajuda? Caiapó, porque a minha memória já tá uma merda. Caiapó do Sul. Os Panará são ditos como os Caiapó do Sul, né?
Mebengrote, como eles se denominam, né? Então, quer dizer, aí surgiu o Puri. E aí você me perguntou qual o nome, o significado do nome Puri. Puri é traficante. Tudo que não presta é Puri. Assim que eles chamaram o meu povo. Porque tem essa coisa, não pode me chamar o índio de índio. Tudo bem, as coisas mudam. Como não pode chamar o preto de preto, né? Eu posso, porque eu sou preto. Enfim. Tudo, como eu estava falando também lá no outro debate, tudo tem, no mínimo, dois lados. Porque o Aristóteles, ele viciou a gente. Ele deu uma droga pra gente, antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, chamada Lei da Não Contradição. Então, se eu falar que o senhor é preto, eu não posso falar depois que o senhor não é preto. Senão eu estou entrando em contradição. Né? Não posso falar duas coisas. Mas o senhor é preto e não é ao mesmo tempo. Enfim, uma hipótese que eu estou falando aqui. Porque tudo é como ele falou. No Brasil são mais de 300 povos indígenas. Mais de 300 verdades convivendo. Mais de 280 línguas dentro do Brasil. Então a gente não sabe o que é o Brasil. As pessoas falam assim, eu sou nacionalista, não sei o quê. Não sabe o que é o Brasil, cara. Não, nem arranha o problema, né? E aí, terminando essa parte de falar sobre o meu povo, vou falar a segunda parte, que é saudar a Lúcia Muratti, mesmo ela não estando presente, né? Porque a Lúcia, porque hoje em dia tá meio que na moda, né? Falar de preto, falar de índio. Meio que, né? Legal, é legal. Né? Para um determinado público. Mas na época que ela fez esses filmes, não era. Ela foi... E uma coisa também que eu não falei no primeiro debate, infelizmente, né? Queria ter falado na presença dela. Ela meio que, por coincidência, ou não sei, nem quero saber, ela fez o mesmo trabalho, ela fez o mesmo movimento, mesmo trabalho não, né? Os trabalhos são diferentes, áreas diferentes, da esposa do Rubens Paiva. Eunice, né? Eunice Paiva. Porque são histórias diferentes, né? A Eunice Paiva não esteve envolvida na guerrilha, ela só foi esposa de um político que foi perseguido e tal. A Lúcia não, a Lúcia foi guerrilheira, né? Mas depois do problema todo, chega uma hora e você fala assim, redemocratização, o que eu vou fazer na minha vida? Aí as duas, por acaso ou não, como eu falei, foram trabalhar com povos indígenas, em algum momento da sua caminhada, né? A Eunice Paiva foi uma das grandes advogadas, né? Dos povos que ajudaram os povos indígenas lá atrás, é isso que eu estou falando, a reverência à Lúcia, né? E também a Eunice Paiva, porque elas viram isso. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo fala de índio, né? Até como aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil, né? No Rio, em São Paulo, tem esse destaque todo, tem aguinha gelada para gente beber. Mas naquela época que elas trabalharam com os povos indígenas, isso não era bem visto, não era quisto. Como ele falou aqui, ninguém gosta de índio, nem a esquerda nem a direita. Esse é um ponto que une os dois lados. Todo mundo quer que o índio se proletarize, que o índio vire funcionário como uma parte dos Guarani lá, trabalhando na fábrica da Friboi lá no interior do Paraná, no Mato Grosso do Sul. O programa para o índio, sempre foi esse, esquerda e direita. Por isso que o índio está além disso, né? Agora que foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, pelo Lula. Agora. Mesmo assim não tem verba, não tem... É só uma repartição pública.
Estão pedindo esmola. Não tinha nem computador quando eles assumiram. Eles tiveram que pegar um computador emprestado do outro departamento lá, do outro ministério, né? Então, ninguém aceita o índio. Até hoje, nem um lado nem outro. Karl Marx. Eu sou marxista. Eu adoro o Marx. Sou fã de carteirinha. Mas a teoria dele diz que o índio tem que se proletarizar. Porque o proletário moderno, ele é o... Que eu sou meio chato, que a minha área é essa, filosofia, né? O proletário moderno é o grupo mais avançado do... né? Que vai fazer revolução e tal, socialismo, comunismo. Mas o índio já vive no comunismo, cara. Comunismo, de fato, natural, com a natureza. Assim, em condições normais de temperatura e pressão, né? Porque você vê, eu mesmo sou índio da cidade, né? Aldeias, tem aldeia, mesmo os parentes que às vezes moram em aldeia, tem aldeias que estão em situação famélica, digamos, né? Difícil. Mas em condições normais, e mesmo em condições nem tão normais assim, é o comunismo natural. Entendeu? Então, porque o mundo é uma bola. Esse negócio de dizer que o mundo é terra plana, da teoria da terra plana, foi o branco que inventaram. O índio sempre soube que o mundo é redondo. Então, a teoria do Marx, que vai dizer que o futuro, o melhor para o povo é o comunismo, é a mesma coisa que acontecia antes. É como chama no direito, justnaturalismo, né? Entendeu? O que você vai alcançar lá é o que já tinha lá atrás, né? Então, tô nessa fase essa parte de saudar a Lúcia, né? Como eu falei também a Eunice Paiva, porque elas tiveram essa tinha que ser mulheres, né? Tiveram essa coisa de lutar pelos povos indígenas, ajudar os povos indígenas, quando ninguém falava disso. E aí a Lúcia, ela teve essa coisa do relatório do Figueiredo, que estava escondido e que só foi levado a público com a Comissão da Verdade, como foi dito, né? Da ditadura. E aí foi revelado que o massacre contra os indígenas na época da ditadura, porque às vezes a gente fala de massacre indígena, mas a gente tem que fazer a data, né? Então, isso é sobre o massacre indígena na época da ditadura. Não está falando daquele massacre, a não ser o filme que ela fez, do Cadwell, né, que foi uma ficção baseada em fatos reais, sobre 1700, sei lá quanto, né? Mas o Vestígios do Brasil é sobre... Então ela pegou aquele material do 7.000 páginas do relatório Figueiredo e foi fazer documentário sobre aqueles povos, ver como é que aqueles povos estavam hoje, pegar depoimentos de pessoas que ainda estavam vivas, né, mais velhos, como ela falou, né, para que eles pudessem falar, né, sobre aquele período, né? E isso foi brilhante. Esse relatório Figueiredo estava escondido lá na minha aldeia Maracanã. Que a aldeia Maracanã, ela é do lado do estádio do Maracanã, no centro do Rio de Janeiro, onde funcionava o SPI, Marechal Rondon. Marechal Rondon, ele morava onde é o Cefet, onde eu estudo, faço mestrado, que é o Rio Maracanã. Tem aqui o Rio Maracanã. Aqui é a aldeia, aqui é o Cefet. Aí o Marechal Rondon morava onde hoje é o Cefet e trabalhava onde é a aldeia, minha aldeia hoje. Onde foi a sede do SPI e depois o primeiro Museu do Índio das Américas, da América Latina, né?
Então as coisas se conversam, as coisas, né? Então ele estava escondido lá, depois saiu de lá, foi para Casa do Índio de Botafogo, onde é hoje, né? E lá foi descoberto, né? Então esse relatório é muito importante. Foi feito alguns filmes, a Lúcia fez alguns filmes, alguns documentários sobre esse relatório, mas ainda dá, e algum cineasta, ou ela, ou outro, dá muito mais, porque é muita coisa, é muita desgraça, né? Eu saúdo ela por ter feito os filmes que ela fez, mas ainda tem muita coisa para ser revelada, né? É a guerra, desde da Guerra dos Tamoios, como eu falei no começo da minha fala. O povo Goitacá foi um dos povos mais brabo do mundo, que eles travaram guerra, foram os primeiros povos a travarem guerra contra os brancos. Porque os brancos chegaram aqui no sul da Bahia. Aí lá era o povo Pataxó. Aí o que os Pataxó fizeram quando chegou a caravela dele lá? Meia dúzia, tudo fudido, tudo doente, sujo, com fome. O que os Pataxó fizeram? Meteram um monte de flecha no rabo deles? Não. Abraçou eles, falou, não, vem cá, e tal, cuidou deles, mostrou a floresta, mostrou as plantas, né? Quando eles retornaram para Portugal, os Pataxó deram uma colmeia de uruçu para eles, que para os Pataxó é a coisa mais sagrada do mundo. Tanto eles, um psicanalista, psiquiatra, que de uns tempos para cá já é visto até como filósofo, preto, chamado Franz Fanon. Então o Fanon falava o seguinte, que os colonizadores, eles são xenófobos, né? Xena é diferente, fobia é o que você não gosta, isso. E enquanto que os povos indígenas do mundo todo, eles são xenófilos. Eles gostam do diferente. Você chegou diferente lá na minha casa, vem cá, vamos lá. Ou você viu um jantar para você, dorme aqui na minha cama, eu durmo no chão. Entendeu? Então os Pataxó fizeram isso, abraçaram os brancos. Aí depois, por isso que eu falei 500 anos, você falou 525. Porque não é 525. Porque no começo a gente abraçou eles. Aí depois que a gente viu o que eles estavam fazendo, falou não. E os Goitacá foram os primeiros. Os Goitacá, os Tupinambá daqui dessa região, né? Do Rio de Janeiro, São Paulo, foram os primeiros a travar guerra contra eles na Guerra dos Tamoios, né? Então, já é uma guerra de 500 anos. E a Lúcia, antes de eu fazer minha fala lá no Rio de Janeiro, ela está do meu lado e ela falou justamente contra o estereótipo, como falou também hoje no vídeo. Entendeu? Então a gente está preso a um estereótipo criado pelos antropólogos e pela Rede Globo, de que o índio é aquele índio lá do Amazonas, cabelo liso e anda pelado, cocá na cabeça 24 horas, sempre pintado, de urucum ou de genipapo. Não, são mais de 300 povos. Valeu, né? Uma meditação, né? Aqui contigo também. Tinha vários pontos assim, caramba, um parênteses, não, deixa ele desenrolar a fala aqui. Então, eu queria saber, a gente tem até às 5, é isso? Um pouquinho antes. Tá, agora são 4h28, então acho que a gente poderia abrir, né, para as questões também de vocês. Eu só ia fazer uns parênteses breves, assim, só para não esquecer também, assim. E como também o Edmar não esqueceu, né, de agradecer também a Lúcia, né, por essa oportunidade da gente estar aqui hoje também conversando sobre o trabalho dela, agradecer a Beth, né, que mandou esse texto, e a Lúcia Rangel, que não pôde estar presente por esse acidente, e lembrar uma coisa também que o Edmar comentou aqui, né, dessa época, né, quando falar sobre povos indígenas não era moda ou não era algo que, né, se fazia, que a gente também tem uma geração, né, de aliados, né, dos povos indígenas, né, que também auxiliaram nas lutas, né, e aí assim a Beth, né, que no texto dela acho que ela traz essa dimensão, né, de que lá desde os anos 70, 80, né, tá
enfim, fazendo também essas denúncias, a Lúcia, como você comentou. E aí não é por acaso realmente, né, essa luta que a Lúcia teve contra a ditadura e depois esse interesse também pelos povos indígenas, porque se a gente for ver também a Comissão da Verdade, né, o que eles chegaram à conclusão é que de todos os segmentos da população brasileira, os indígenas foram os que mais sofreram de longe. Pois é. Pelo menos mais de 8.000 vítimas, né, nessa toada de que o Brasil precisaria integrar para não entregar, que era o mote da ditadura, de construir estradas, de construir infraestrutura energética e tal, a gente tem dezenas, centenas de processos de neocolonialismo, né? Isso também que você comentava, de ondas de colonização diferentes, né? Então a gente está falando de colonizações dos primeiros séculos, mas também você tem essas novas ondas sempre reaparecendo, né? E para lembrar... Fala isso, desculpa. O Ailton Krenak fala isso. Ele fala que a ocupação, a invasão não foi só 500 anos atrás. A ocupação é todo dia. Isso. Todo dia tem um povo se ferrando. Mas que não vai para mim. Ele usa uma expressão que eu adoro, que é o eterno retorno do encontro. Que o encontro não foi só em 1500, o encontro se dá todos os dias. E assim, comentando aqui também, lembrando, né, a SPI, que é o Serviço de Proteção aos Indígenas, que foi criado lá, inclusive, pelo primeiro presidente negro, né, brasileiro, o primeiro e único, né, que é o... Ai, meu Deus, eu me esqueci, ele era vice, mataram, ele assumiu, Nilo Peçanha. E ele criou o SPI e tal, né, só que... Um parênteses importante, né, também que revela o espírito de época, né, que atravessou todo o século XX. Serviço de Proteção aos Indígenas e Localização de Trabalhadores Rurais. Esse era o nome completo da instituição. Então, quer dizer, o que se queria era, justamente, transformar os índios em pobres, né, transformar os povos indígenas em proletariado de mão de obra barata. E aí, lembrando que todo o processo de colonização brasileiro sempre foi o interesse ou pelas terras ou pela mão de obra. Então, se num primeiro momento... de colonização se interessou muito mais pela mão de obra, porque era escassa na época, e a escravização indígena é um fato, pelo menos até 1640 era o que movia a economia. O primeiro nome da cidade de São Vicente era Porto dos Escravos, e escravos indígenas, né? Esse ciclo de escravização indígena, ele diminuiu muito a partir lá de 1640, com o fim da União Ibérica. Mas, a partir disso, você também tem o interesse do processo colonizador pelas terras indígenas, né? E daí, hoje, a gente vê isso com muito mais força. Enfim, eu acho que a gente vê isso também com uma extrema força no filme, esse filme que eu acho também genial, A Nação que Não Esperou por Deus, que também poderia se chamar A Nação que Não Esperou pelo Estado. Não para comparar o Estado com Deus, mas assim, um pouco para fazer analogia, mas para fazer analogia de um povo indígena, né, que está ali à revelia de um poder concentrador, um poder autoritário, hierárquico externo. A minha aldeia Maracanã, a gente se coloca socialmente como universidade indígena. E a gente teve a felicidade de ter fundado alguns conceitos lá, né, que hoje são usados aí amplamente por outros indígenas e a sociedade em geral. Um deles é resistência, com X, e o outro é autodemarcação, que tem a ver com isso que você está falando. Então a gente não tem que pedir para o Estado demarcar as terras indígenas. É claro, se o Estado tem meu aldeia mesmo. Nós iniciamos um processo lá para ser demarcado. Mas independentemente disso, o mais importante é a autodemarcação. Os índios chegar e falar, não, isso aqui é nosso, independente do Estado. Porque se for esperar pelo Estado, é a nação que não esperou por Deus ou a nação que não esperou pelo Estado. E eles vão, de fato... Deus, Estado e dinheiro. E eles fazem a reunião com os fazendeiros, né? Antes de esperar o Estado, eles já estão lá e falam, não, vamos ver e tal, que estava interessado por terra. E aí, também, só lembrando aqui, né? Também a proposta de um outro antropólogo, do Pierre Clastres, que é pensar esses povos indígenas, não como povos sem Estado, mas como povos contra o Estado, no movimento de conjuração da centralização do poder. Eu falei, né? do Marx, mas não falei do Pierre Clastres. Da outra palestra eu falei. Né? Porque o Pierre Clastres, justamente, ele é um antropólogo que ele foi genial, um francês, né? Isso. Ele veio para o Brasil, estudou alguns povos aqui, e ele chegou a essa noção de que os indígenas eles não são atrasados
como o Marx poderia, né, a teoria do Marx e da ciência em geral, por não ter Estado. Mas eles são contra o Estado. Eles vão lutar sempre contra o Estado. Essa é a principal característica do indígena. Você foi atrás dos teus ancestrais para comprovar para a sociedade com o papel que você é índio. Para ninguém... para você poder chegar e falar, olha só, eu sou. Tá aqui isso. Mas você, o índio... Perdoa o que eu vou falar. O papel é pro branco. O índio o índio não tem papel. O índio não tem biologia. O que esse pessoal tá fazendo aí, esses testes aí? Aí dá 20% de índio, 20% de branco, 50% de preto. Pro índio isso aí não vale nada. Entendeu? Você é. Pronto. Entendeu? Você pode ir na aldeia. Não vai na aldeia atrás de papel. Vai na aldeia atrás de cultura. Entendeu? O que torna o índio o Sting. O Raoni... Peraí, que você perguntou, agora eu vou responder. Depois você pergunta de novo. O Raoni, ele deu o status, não foi um papel. Nunca vai ser um papel. Nem biologia. O Raoni, ele deu o status de índio como um Mibengrock igual ao Sting. Por ele, como homem branco, ter ajudado muito a causa dos povos Kayapó, Mibengrock. Ele é Mibengrock. A não ser que ele não queira ser, né? Ele é. Ele foi, entendeu? Então não tem biologia, não tem papel, não tem nada. Você é. Você não tem que ir atrás de papel. Não pode pedir pro índio papel. Que o papel é o mundo do Gutenberg. Não é o mundo do índio. Entendeu? Enfim, um lugar que você pode ir, que vai ser pra você, eu indico isso pra todo mundo. Pra você que tá nessa busca e já tá aposentado também, então pode viajar. Acampamento Terra Livre. Todo ano, que a Lúcia filmou em 2018, todo ano tem um acampamento Terra Livre. É o maior acampamento indígena do mundo. Lá tá os Terena, tá os Puri, tá todo mundo. Tá os Guarani. Em Brasília. Em abril. Geralmente eles fazem fora do dia 19, porque dia 19 geralmente tem festa nas aldeias, né? Atividade. Então eles fazem ou antes de 19 ou depois. E pode ir, leva sua barraquinha. Não precisa pedir autorização para ninguém. Chega lá, arma sua barraquinha. E todo mundo se vê, todo mundo se conhece. Entendeu? Isso é uma coisa muito boa. Eu indico para todo mundo, quem é indígena, quem não é. Que é uma experiência assim de Brasil, né? Agora, a sua pergunta foi sobre... Me lembra que é a minha memória. Marechal Rondon. Então, Marechal Rondon. O SPI. Aqui os filmes da Lúcia falam mal do SPI com razão. Porque eles são baseados no relatório Figueiredo, que revelou como o SPI agia pelo Brasil afora aí, escravizando, roubando terra, enfim. Mas o Marechal Rondon foi uma figura que era o chefe, foi o chefe do SPI. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito benquista pelos indígenas. Como pode essa contradição? Né? Como a gente falou antes, não é o mundo de Aristóteles. Né? As coisas são mais complexas do que parece. Então, quer dizer, mas o Marechal Rondon, igual você é o dono de uma empresa. Você é um cara legal, mas o que o teu funcionário está fazendo lá no Mato Grosso, você não sabe. Na época do SPI, levas e levas de indígenas saíam de várias partes do Brasil a pé para ir até a minha aldeia, onde era a sede do SPI, para se entrevistar justamente com o Marechal Rondon, para que ele pudesse resolver as coisas que estavam acontecendo, as atrocidades que estavam acontecendo lá. Né? Teve uma dessas viagens que foi registrada do povo Escuru, de Pernambuco. Eles eram lá de Pernambuco até o Rio de Janeiro para procurar o Marechal Rondon, falar com ele dos problemas que estavam tendo lá na terra deles. Então guarda essa contradição, entendeu? O SPI fez um trabalho muito ruim
como o Estado, né? Mas o Marechal Rondon, do que se diz dele, né, é que ele era uma pessoa honesta, uma pessoa boa. E ele também tinha ascendência indígena também. E lá na cidade de, acho que é Santo de Leverger, talvez, perto de Cuiabá, tem lá um memorial dele e tal. E ele tinha também um lema, né, das expedições dele, que era morrer se preciso for, mas matar nunca. Então era um humanista também para a época, era influenciado pela ideologia positivista, né, dos republicanos ali da Primeira República, que era a coisa do amor, ordem e progresso, né, só que eles limaram a palavra amor da bandeira. Mas era o lema deles e eles acreditavam. Não, o amor caiu fora. Mas eles acreditavam que, inclusive, esses povos tinham que ter um espaço deles para que eles, apesar de eles serem evolucionistas e tal, esse pessoal positivista, eles tinham também essa postura de não, deixa o povo ali tranquilo, tal, não vai lá impor qualquer coisa e tal, que né, uma linha do positivismo era essa, e o Rondon também estava muito influenciado por isso. Eu tive a honra de trabalhar muitos anos com a neta do Rondon, que é a irmã Elizabeth Araci Amarante Rondon. E ela me contava que ela ia pequenininha no escritório do avô para visitar e tal, e daí às vezes falava, a gente depois vai não sei para onde, vai para casa. Aí ele falava para o pessoal, olha, gente, eu não posso, eu tenho carro, tudo aqui, mas é tudo da instituição, eu não posso já para nenhum fim pessoal. Então é um cara extremamente, dizem, né, que ele era extremamente assim, correto nas coisas dele e tal, mas enfim. O branco, ele tem a sua lógica assim, aquilo que ele não abre mão, não é? Não é isso que estamos discutindo? Que é o pior feitiço do mundo. Eu aprendi na aldeia com uma parenta, Darlene, uma afro-indígena do Maranhão. Ela é atriz também, gente boa pra caramba. E uma vez ela me ensinou que a gente fala que o pior feitiço, a pior macumba, é dos pretos e dos indígenas, né? Mas na verdade não. Na verdade, a pior macumba, o pior feitiço inventado no mundo, quem inventou foi os brancos. E ele se chama dinheiro. Todo mundo se dobra por dinheiro. Até os indígenas, até os pretos, né? Dominou o mundo todo. Mas não passa de um papel pintado. Como o Davi Copenhague, que é um dos maiores pajés do Brasil, ele fala, é pele de árvore pintada. E não tem lastro. Só vale porque todo mundo acredita que vale. Porque até a década de 60, se o Estado, seja ele qual for, emitisse R$1 milhão ou de dólares, ele tinha que ter esse valor de ouro. Mas eles fizeram um consenso de Washington, acabou isso. Então, quer dizer, só é um deus. O dinheiro é um feitiço. Ficou ainda mais etéreo do que antes. Só vale porque todo mundo acredita que vale. Né? Se amanhã ou depois ninguém acreditar mais, que o dólar... Não, mas eu te falar, o Bitcoin ainda tem mais lastro do que o dólar, por exemplo. Entendeu? Porque é só um papel pintado, é o Estado americano, ou o Estado brasileiro. Aí o dinheiro do Brasil é baseado no agronegócio. Se o agronegócio vai bem, o dólar, o real está bem. Se vai mal, cai. E o do dólar é guerra, que os Estados Unidos é a maior máquina de guerra do mundo. É a capacidade que ele tem de entrar num país como no Iraque e destruir a porra toda como destruiu. Então o dólar tem esse lastro aí. Então, agora o Donald Trump está tentando mudar isso, né? Botar umas fábricas lá e tal. Fazer alguma economia real. Eu não estou puxando o saco dele, não, muito pelo contrário. Né? Então, tem essa coisa. É a moda. Eu já escrevi um livro sobre moda indígena. Moda e mundo indígena, né? Essa contradição. Então, onde o dinheiro vai, o colonialista, a sociedade colonial, vai. Né? Se hoje o que está dando dinheiro
sei lá, azul, então vai todo mundo no azul. Se amanhã passar a ser o vermelho, vai todo mundo no vermelho, né? Agora, ainda sobre a sua pergunta, rapidamente, a questão do índio. O índio, ele não deixa de ser índio porque ele usa calça, porque ele... Você sabe disso, né? Tô falando assim porque eu falei na outra palestra e eu gostaria de falar hoje de novo. Porque ele anda de Uber, ou porque ele anda de avião, ou porque ele tem celular. Nada, porque tem essa coisa que foi falado também, né? De que as pessoas falam, o índio vai acabar, o índio morreu. A nação tal... Meu povo mesmo, o povo puri, ele foi dado como extinto. Até 2010, mais ou menos. 12. Era tido como extinto. O povo daqui. Com a aldeia Maracanã, que é a minha aldeia, a gente fez esse... Chama de retomada, né? Falou, não, estamos aqui. Não estamos extintos, não. Estamos aqui. Né? Porque às vezes, como no caso do meu povo, o massacre foi tão grande e tão recente que as pessoas do meu povo elas não gostam de dizer que são. Porque é muito sério. É muito complicado. Né? Então, mas teve esse movimento. Né? E como de outros povos. Então o índio ele nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ele pode estar de avião, pode estar de van, pode estar descalço, pode estar lá na Cracolândia. O índio é o índio. Ele vai sempre existir. Mas isso que Gilmar comentou, né, sobre essa abertura à diferença que os povos indígenas têm, né? E a senhora tinha comentado sobre as diferenças também, né, sobre essa coisa, o que permanece nessas diferenças, como é que, né, os não indígenas, os indígenas e tal. E daí eu estava pensando também nisso, né? Tem estruturas de longa duração, né? Tem formas de pensar, de agir, que vai muito além do parecer, né? Quer dizer, indígena não é um modo de parecer, é um modo de ser, né? E acho que qualquer cultura serve isso. Se a gente for pensar nos judeus, nos ciganos, que há 3.000 anos são judeus, 3.000 anos são ciganos e assim por diante, né? Não é um modo de parecer, é um modo de ser. Então, a diferença é como um verbo, né? Que vai se multiplicando, vai se mantendo também, né? nesse ato de se diferenciar. E aí, pensando os povos indígenas das Américas, assim, mais especificamente, o Lévi-Strauss, que é um antropólogo, que a Lúcia também fala bastante nele, que ele teve com os Cadiuel, teve com os Bororo, teve, enfim, com muitos povos aqui também. Ele analisou, ele passou assim anos, décadas, tal, analisando as histórias de origem desses povos, que a mitologia, enfim, que a antropologia chama de mitologia, né, ou de mitos e tal. Eu não gosto muito dessa palavra, meus amigos Manok e Minki não usam ela, assim, porque às vezes ela pode conotar um pouco essa ideia de mentira, ou de, né? Então, por que a nossa história do Velho Testamento e do Novo Testamento não é mitologia, né? É mitologia, enfim. Mas estudando essas histórias de origem dos povos, o Lévi-Strauss chegou a uma conclusão que de norte ao sul do continente você tinha uma abertura à diferença, né? Uma abertura ao outro, que é muito maior do que você vê em outras mitologias, em outras histórias de origem de outros povos. Para os Manok e para os Minki, que são esses povos que eu tenho uma relação mais íntima e tal, eles sempre contam, né? O tabaco veio do urubu rei, né, que era um pajé e tal. Os nomes vieram dos peixes ou das abelhas. Então, as aldeias e aprender como fazer casa, cesto, flecha, veio de uma estrela. Então, quer dizer, a cultura veio de fora, tudo veio de fora. Tudo veio de fora, até os nomes deles. Então, quer dizer, foi um movimento de se apropriar do que está no exterior, não é? Exatamente isso que você dizia da xenofilia, de se apropriar do que é externo e digerir segundo a sua própria, né, o seu próprio modo de existência. E aí eu me lembro da última cena dos Cadiuel, do documentário de 2015, quando eles estão dançando, é uma dança concêntrica.
eles vêm de fora e eles vêm trazendo para dentro. Eles vêm de fora e vêm trazendo para dentro. Então, até por isso, o virar evangélico, né, não é, que nem o você comentou, não é o vício de Aristóteles, de que ou você é isso ou você é aquilo. Você é evangélico por adição. Então, quer dizer, você tem toda a parte xamanística e tal, e além disso você pode ser... Exato. Então tem uma abertura maior a assimilar as diferenças, né, e se apropriar delas e tal. O benefício do povo. Isso, então acho que... Seja, né, chegar numa aldeia, ter um pajé e ter um pastor. Exato. Também tem, né, essas apropriações também têm seus limites, né, tem que ver também. A minha área de especialidade na filosofia, a estética. Tem o parecer. Você chega lá, tem a estética lá. Mas por dentro daquilo, por baixo daquilo, tem outras coisas, outros sentidos. Muito obrigado.